A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, graças damos ao nosso Deus por mais esse privilégio que Ele nos concede. E nesse momento estamos reunidos com a presença do Seu Santo Espírito. Vamos nos apresentar ao nosso Deus com oração. Papai amado, Papai querido, agradecemos a Ti, Senhor, porque mais uma vez podemos nos apresentar a Ti. Podemos buscar a Sua presença. Sabemos que a Sua presença se faz presente no nosso meio. Deus Todo-Poderoso, fala conosco nesse momento, Papai. Nos ensina, Senhor, os Teus caminhos. Pai amado, Pai querido, e tudo seja para louvor, para a honra e para a glória do nome santo do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Bem, amados irmãos, eu estava lendo o presente diário do dia 17 e lendo que o presente diário ele tem me levado a... Eu tinha tirado ali algumas vezes uma palavra para meditar. Então, que ali fala que nós devemos de ser felizes, que tudo nós devemos dar graças ao nosso Deus. Mas antes de começar a meditar aqui, irmãos, eu gostaria de dizer o que essa palavra que ela me levou. Bem, irmãos, muitas vezes nós deveríamos estar felizes, só que às vezes nós não sentimos essa felicidade porque nós não estamos entendendo direito o agir do nosso Deus. E meditando lá com essa palavra, primeiro eu gostaria de agradecer a Deus, porque me veio isso nesse momento aqui de dar graças a Deus e de estar feliz. Quando eu passei a dificuldade, que eu abri com o negócio e não consegui seguir em frente, achava que o que eu tinha era suficiente financeiramente, e se mostrou que não era. E muitos irmãos sabem de todas as coisas. Mas, irmãos, mesmo uma coisa que ela foi, vamos dizer assim, ruim, né? Ela entristeceu a mim, a minha família, nos preocupou, mas por causa dessas coisas, Deus me mostrou um outro caminho. E hoje eu estou aqui na presença de Deus. Então, mesmo nas dificuldades, mesmo nas piores coisas que podem nos acontecer, o nosso Deus, Ele tem sempre algo para nos ensinar. E Ele não irá nos abandonar. Então, tudo nós devemos dar graças. E outra coisa que me alegrou, eu quero primeiro agradecer ao Espírito Santo de Deus, de por esse momento estar aqui, fazendo essa live com os irmãos. E quero agradecer a irmã Maria, pastor Josafá, pastor Luiz, por essa oportunidade. E sabe por quê, irmãos? Eu tenho que me alegrar? Porque toda semana eu posso estar aqui meditando na palavra de Deus. E essa é a função ao qual me fizeram o convite e eu aceitei, e a qual que eu estou fazendo agora. Não é porque eu quero, não digo que eu estou alegre, porque é uma posição, não tem posição, não tem nada. O que me deixa alegre e que me levou a esse pensamento de ficar alegre é que toda semana Deus se apresenta com uma palavra, com um versículo, e eu procuro meditar, porque eu sei que, em primeiro lugar, é para mim. Então, o que me deixa alegre? É que eu tenho a oportunidade de eu, quando meditar aqui na palavra, essa palavra venha para me ensinar, venha para que me corrigir,
Não estou aqui para dizer que estou acima de qualquer coisa, ou um patamar, ou uma outra situação. O que me alegra com o meu coração é de poder toda semana meditar em algo, poder lá que escrever. Eu sei que por meio de tudo que é para mim. Porque antes, irmãos, a gente está na igreja e tudo mais. Mas quando você tem esse compromisso de você buscar lá com uma palavra, faz com que você estude essa palavra. Então, esse estudar, que aquele tempo a gente fazia lá com uma leitura, mas agora nós temos que apresentar aqui um contexto daquilo que nosso Deus falou com a gente, dos ensinamentos que nós tiramos. Desculpe, irmãos, é muito mais para mim do que para os irmãos. Por quê? Porque eu sei que Deus está falando primeiro de tudo comigo. Às vezes eu vejo alguns irmãos falar a palavra que Deus quer que eu fale que dá com as igrejas. Só não vamos nos esquecer, irmãos, que a palavra também ela é para nós. E principalmente para nós. Eu creio que o nosso Deus, no meio de tudo, Ele fala à nossa mente, ao nosso coração. Porque os nossos problemas espirituais, irmãos, são basicamente aí os mesmos. As nossas questões do dia a dia, uma coisinha ou outra lá que muda, aquilo lá com o emprego, com uma situação, nossos problemas são os mesmos. É conta para pagar, é carro para cuidar, é a família lá para cuidar. Um dia tá bom, um dia dói aqui, um dia dói ali. Então, nossas preocupações são as mesmas. E os nossos problemas espirituais também, eles são os mesmos. E quais são esses? Nós temos que prestar bem atenção, vigiar, para fazermos aquilo que agrada ao nosso Deus. E nós sabemos que, enquanto nós estivermos aqui nesse corpo, nós somos sujeitos a muitas falhas, a muitos erros e a muitos enganos. Então, irmão, ele tem como tema que diz assim: agora te damos graças e louvamos o teu glorioso nome, ó nosso Deus. Então, irmãos, o que eu entendi, aquilo que diz lá, diz que pessoas agradecidas são mais felizes. Então, o que eu quero dizer? Se formos mais agradecidos ao nosso Deus, mesmo em qualquer circunstância, cada um busque, lembre as suas dificuldades e lembre de como Deus agiu na vida de cada um. E isso está em Provérbios 15, 13, que diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então, irmãos, se o nosso Deus tem cuidado de nós, nós devemos estarmos alegres, mesmo nas dificuldades. Mais à frente é o que nós vamos dizer. Agora, irmãos, qual tem sido a nossa dieta mental? Do que o nosso cérebro tem se alimentado para que nós venhamos estar felizes ou então tristes? Porque o modo como nós discernimos as coisas e o modo como alimentamos a nossa mente é que irá influenciar a nossa saúde e o nosso bem-estar. Todos nós sabemos que não temos o domínio sobre tudo aquilo que nos tem acontecido, mas todos nós podemos escolher as nossas atividades com relação a cada situação. Então, que nós podemos dar graças a Deus, seja em qual for a circunstância, boa ou má, ou murmurar o porquê de certas coisas que não nos agrada ou que nos ou porque tem nos entristecido, está acontecendo conosco. Mas agora eu vejo que o segredo para termos um coração feliz é que devemos preencher a nossa mente com as coisas boas da vida que o nosso Deus tem nos dado. Porque o nosso Deus tem nos dado coisas boas nessa vida.
e que nós devemos buscar nessas dádivas que o nosso Deus tem nos dado. Ter pensamentos puros e pensamentos agradáveis. Mesmo nós tendo que enfrentar as lutas, todos nós temos nossas lutas diárias, o nosso Deus, ele não está indiferente aos acontecimentos. O nosso Deus, ele se importa e ele interfere, sim, em nosso mundo. E um dia, todos nós sabemos que ele irá eliminar todo o mal, que os culpados terão que se apresentar a ele e que ele irá recompensar aqueles que fazem a sua vontade. Então, nós devemos examinar o que temos permitido que entre em nossas mentes. A nossa vida tem que estar solidamente fundada no amor do nosso Deus. Nós precisamos da ajuda do nosso Deus, porque só Ele pode nos ajudar nas nossas visões e nas nossas perspectivas. Se desejamos a felicidade, devemos valorizar a sabedoria acima da riqueza. Devemos procurar a sabedoria e vamos responder positivamente à correção que o nosso Deus tem colocado para nós. A sabedoria, essa irá evitar de andarmos por caminhos maus, e ela tem grandes conselhos para nos dar. E com esses conselhos, nós seremos felizes e permaneceremos nos caminhos direitos do nosso Deus. Aqueles que têm fome da verdade recebem vida, porque estes temem o Deus, esses respeitam a Deus, reverenciam a Deus e obedecem a sua palavra. Gostam de agradar a Deus e confiam totalmente no seu Deus. Esse é um dos motivos. Essa é uma das situações que nos fará ficarmos felizes. O nosso Deus, irmãos, ele está ciente de tudo o que acontece. E ele conhece o coração de todas as pessoas e ele controla todas as coisas. O nosso Deus é um lugar seguro e nós podemos ter certeza que ele resgata as pessoas boas do perigo. Que ele deleita-se em nossas orações e que ele ama a todos os que lhe obedecem. Que ele cuida dos pobres e dos necessitados e purifica os corações. E aí, irmãos, nós vemos assim, queremos que as pessoas gostem de nós por vários motivos. E acabamos por fazer qualquer coisa para ganhar as suas aprovações. Mas aí, irmãos, o nosso Deus nos diz para concentrarmos os nossos esforços em agradá-lo. Então, podemos fazer uma pergunta. Estamos agradando o nosso Deus, o único que é verdadeiramente importante? Muitos hoje, irmãos, buscam por uma fonte mágica, uma fonte que lhes dará alegria, mas nós vemos que essa ainda não foi encontrada. Mas a sabedoria do nosso Deus, essa sim existe. Ela é uma fonte que pode nos tornar felizes, saudáveis e vivos para sempre. Porque ela afasta de nós os efeitos mortais do pecado. Ela é a esperança da vida eterna e traz ao nosso presente uma feliz perspectiva.
Então, irmãos, podemos sermos iluminados pela sabedoria de Deus, ou podemos sermos arrastados pelo peso das nossas tolices. Mas aí, irmão, nós vemos que não há meio termo se quisermos obedecer ao nosso Deus. Muitas vezes nós fazemos planos, mas o resultado final dos nossos planos estão na mão do nosso Deus. Não importa a nossa capacidade intelectual, o que importa é a nossa fé. A fé é que devemos aceitar que o nosso Deus é todo-poderoso, amoroso, e Ele é perfeitamente bom. É que devemos deixar que o orgulho, aquela voz interior que tem sussurrado em nossas mentes, dizendo, a minha maneira é melhor. Então, irmãos, a maneira melhor é a maneira do nosso Deus, não a nossa maneira. Nós não podemos resistir à liderança do nosso Deus, como muitos têm acreditado que eles são capazes de viverem sem a ajuda de Deus, sem a presença de Deus. Mas na verdade, irmãos, essas pessoas, elas estão sendo controladas pelo seu orgulho. E lá no capítulo 17, 22 do mesmo Provérbios, diz assim: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Então, irmãos, nós podemos vivenciar que aquele que tem um coração alegre, ele sempre está pronto para dar boas-vindas. Ele se mostra entusiasmado, ele tem palavras de coragem, ele cumpre as suas tarefas com entusiasmo. Ele é como um analgésico para quem está com dor. O versículo diz que esses são um bom remédio. Então, irmãos, não vamos deixar que o espírito desse mundo venha nos abater e nem venha cercar os nossos ossos. Nas situações difíceis, o nosso Deus deseja nos usar como um bom remédio, como diz a sua palavra. Então, irmãos, devemos dar graças ao nosso Deus por tudo e seremos alegres, porque a nossa alegria não pode variar de acordo com as circunstâncias, ou muito menos pelos nossos sentimentos. Vamos conscientemente fazer o que o nosso Deus nos pede. E se assim nós agirmos, veremos como é mais fácil sermos alegres e sermos gratos ao nosso Deus. Não podemos estar de joelho o tempo todo, mas podemos ter uma atitude que agrada ao nosso Deus em todos os nossos momentos. E o tema é: agora te damos graças e louvamos o teu glorioso nome, ó nosso Deus. Então, irmãos, dá graças a Deus, deixa o coração feliz. Mas temos nós dado graças ao nosso Deus? A Bíblia que nos fala que os maiores modelos de fé, todos eles foram gratos a Deus. Todas as pessoas foram gratas a Deus. Tessalonicenses, Paulo diz assim: sede grato por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Agora, irmãos, vou repetir aquela pergunta. Temos dado graças ao nosso Deus, mesmo quando somos atacados pelo mal ou pelas adversidades? Mas, irmãos, mesmo quando nós somos atacados pelo mal, ainda podemos sermos gratos pela presença do nosso Deus. E isso foi que me colocou no meu coração, naquele momento difícil, sendo atacado das formas que eu fui, muito
mas pelo meu orgulho. Eu devo de ser grato porque o meu Deus estava presente. A presença do nosso Deus se fez presente na minha vida e pelo bem que Ele nos fará em meio às dificuldades. Então, irmãos, há dificuldade sim, mas o nosso Deus estará presente e nós sairemos do outro lado vencedores, aprendendo que confiar em Deus e depender de Deus e fazer a vontade do Pai é o que nos levará a ter uma vida saudável, feliz e abençoada. Então, irmãos, dar graças ao nosso Deus quando tudo está indo bem, parece fácil. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele agradecia pelo simples alimento. E nós, quantas vezes nós nos temos esquecido de agradecer ao nosso Deus por todos os benefícios, por todas as bênçãos que o nosso Deus nos dá. Nosso Senhor Jesus Cristo nos deu esse exemplo. Ele agradecia a Deus pelo simples alimento. E sabe, irmãos, quando nós agradecemos o nosso Deus, Ele nos ouve e Ele se revela. Vejamos, irmãos, Jesus Cristo disse que ficou surpreso quando Ele curou 10 leprosos e só um voltou para lhe agradecer. Todos conhecem essa passagem. Ele curou os 10, mas só umzinho voltou para agradecer. E quantas vezes nosso Deus tem feito maravilhas sobre nossas vidas e nós não lhe agradecemos como devemos. Mas não é agradecimento somente de boca, de lábios, é de atitude. A gratidão ao nosso Deus é o dever de todos nós, porque tudo o que podemos ser, ter ou receber só poderá vir da parte do nosso Deus. Então, como podemos retribuir ao nosso Deus algo, se tudo na verdade é dele? Se o que tenho foi ele que me deu. Sabe como, irmãos? Honrando ao nosso Senhor Jesus Cristo em todos os aspectos, em todas as nossas atividades da nossa vida cotidiana. Nós representamos o nosso Senhor Jesus Cristo em todos os momentos, aonde vamos, o que passamos e no que dizemos. Agora, irmãos, que impressão passamos àqueles que têm conversado conosco? Que mudança podemos nós fazermos na nossa vida, a fim de que possamos honrar cada vez mais e mais ao nosso Deus? Paulo diz assim: e quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E no final da mensagem estava aí negrito a frase: gratidão não é um simples sentimento, mas a consequência de reconhecer a Deus como Senhor de tudo. Quero repetir, irmãos. Gratidão não é um simples sentimento, mas a consequência de reconhecer a Deus como Senhor de tudo. Então, irmãos, me alegrei, porque nas dificuldades Deus estava comigo. Me alegro por esse momento estar aqui, porque a palavra vem me ensinar, a palavra vem me corrigir, a palavra vem me dar direção. Eu dou graças a Deus por essa oportunidade de toda semana poder estar meditando na sua palavra. Não para me apresentar como pregador ou com alguma outra intenção, mas toda semana eu venho e medito na palavra de Deus, numa frase, numa mensagem, e Deus tem falado comigo. Então, maravilhoso, eu fico por tudo isso, e grato eu sou a Deus por tudo isso. E se eu sou grato, eu devo ser mais feliz, porque a gratidão nos faz feliz. Bem, irmãos, nós recebemos aqui uma mensagem com o irmão Geraldo,
está internado, teve algo parecido com um AVC, está tudo bem com ele, mas ele está hospitalizado. Então, irmãos, nós sabemos que ele é jovem, mas as enfermidades, elas não respeitam a idade e nada aqui dessas coisas. Eu tive com AVC, graças a Deus eu não fiquei com sequela, Deus me curou, mas é uma doença perigosa. E as primeiras horas, os primeiros dias, temos que estar bem atentos. Mas ele está no hospital, está tudo bem. Mas vamos orar, irmãos, vamos orar para que o nosso Deus restabeleça de pronto a saúde de nosso irmão Geraldo, que ele volte ao seio da sua casa, junto com a sua esposa, com seu filho, junto da família. Então, irmãos, vamos orar pedindo para que o nosso Deus interceda. E nós sabemos também de outros irmãos que estão enfermos, a irmã Miriam, o filho da irmã Eduvirgens. Então, irmãos, vamos orar, irmãos. Vamos orar, vamos agradecer o nosso Deus por tudo. Nosso Deus tem nos guardado, tem nos cuidado e tem cuidado dos nossos irmãos. Amém? Cada um agora vá no seu cantinho, busque a presença de Deus, fale com Deus, que o nosso Deus tem dia e tem hora marcado. Ele está presente, Ele vai nos ouvir, Ele irá interferir em todas as situações para o nosso bem. Eu agradeço a oportunidade, em nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Paz do Senhor, meus irmãos. Irmãos, neste momento vamos fazer a oração final deste culto, o Salmos 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge da minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos.